palavra de Deus para nós hoje está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 16 ao verso 19. A palavra de Deus está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 16 ao verso 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 16 ao verso 19. Diz a palavra de Deus: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela celebração da nova vida que temos em Ti, Senhor, a grande festa que temos em nossos corações e na caminhada da Tua igreja. Sabermos, Senhor Deus, que estamos vivendo eternamente em Ti mesmo, ó Jesus. E o Teu Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Obrigado pela certeza que vem ao nosso coração, totalmente pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E nesta data especialmente nos lembramos do poder da cruz de Cristo e do poder da sua ressurreição. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, porque podemos viver por uma fé viva e verdadeira, transformadora, derramada em nossos corações pelo Teu Santo Espírito. E assim, Senhor, o Senhor nos faz igreja. Na nossa caminhada aqui na terra, aguardamos, Maranata, vem Senhor Jesus, para estarmos eternamente contigo, vivendo eternamente contigo em glória. Assim, Senhor, guarda a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pela manhã meditamos na palavra de Deus e vimos que Deus é o Deus do sacrifício. Agora à noite vamos meditar na palavra de Deus e fala o Deus da ressurreição. E o texto que lemos é um texto de sofrimento da igreja, porque muitos daqueles que ali estão reunidos na igreja entendem que a ressurreição não é uma verdade, não é real, e que todos nós haveríamos de perecer aqui na terra e acabou-se a nossa existência. E muitos estão compreendendo dentro de um contexto cristão, numa primeira leitura das primeiras igrejas cristãs, estão entendendo que a ressurreição de Cristo foi uma ficção, foi apenas uma conversa, para que aquelas pessoas ali pudessem ter uma caminhada espiritual, mas que de fato isto não aconteceu. E é possível que essa igreja esteja vivendo um tempo de secularismo, já nos seus primeiros momentos de existência, limitando a existência em Cristo Jesus, a sua pessoalidade. E somente, unicamente, exclusivamente a fé estava reservada ao seu entendimento e à sua compreensão das coisas. Foge da compreensão, então a carne é má, o espírito é bom, então tudo se finda aqui na terra mesmo, e algumas compreensões filosóficas pregam isso, e no contexto de Corinto aqui, alguém está dizendo isso, que não há possibilidade da ressurreição dos mortos, porque a carne é podre em si mesma, e nós não habitaríamos a eternidade em momento algum, e deveríamos nos limitar a esta vida terrena, porque é o único ambiente que nós poderíamos existir em plena consciência. E os filósofos e as bancas de filósofos das praças estão contaminando a fé cristã. Cristo Jesus não ressuscitou. Isso foi apenas uma história contada para que nós pudéssemos ter uma espiritualidade
além deste tempo. E o capítulo 15 se desenrola no combate a esta heresia que está sendo plantada, e Paulo aqui desenvolve a leitura da graça de Deus, e ele diz: a graça nos foi concedida e ela não se limita a esta existência. O verso de número 10 do capítulo 15 vai dizer isso. E há muitos que dizem dentre vós que essa ressurreição é fictícia, verso de número 12. Então há uma luta muito grande dentro do entendimento cristão a respeito do Deus da ressurreição, o Deus que traz à vida aquilo que estava morto. E essa talvez seja o maior desafio da fé cristã para esses primeiros membros da igreja aqui em Corinto. Lembrando, queridos, do texto de Romanos capítulo 6, verso de número 23, que diz: o salário do pecado é a morte, e nenhum de nós escaparemos dela, todos nós haveremos de passar. É necessário que nós entendamos que só é possível vencer a morte pela ação divina de Deus, que nos coloca de novo na vida. A volta à vida após a morte, a ressurreição, só é possível pela instrumentalização de Deus. Ninguém mais pode prover a vida após a morte. O preço está sendo pago, e o preço pelo pecado, aquele que morreu está morto. Não vai viver novamente, a não ser que haja uma intervenção de Deus. E a dimensão da morte é aquela que nós podemos ver que ela é o último inimigo a ser vencido, porque a nossa vida vai caminhando em direção ao fim, e é necessário que através de uma intervenção sobrenatural, ela possa continuar, senão estaremos mortos eternamente. E a provisão de Deus, o Deus da ressurreição, é agora que não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A solução está em Jesus. A resposta à morte e a Romanos capítulo 6 está em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o verso continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E se você consegue negar a ressurreição de Cristo, você anula a segunda parte desse verso, e você diz: não mais, o dom gratuito de Deus não vai acontecer, porque Jesus não ressuscitou. E esta igreja, na sua caminhada humanista, antropocêntrica, agora diz: a vida está limitada ao nosso ser, e ao nosso pensar, e ao nosso fazer. Não, nós somos o elemento que faz toda a diferença na vida da igreja. Deus não tem nenhum poder para intervir na nossa caminhada e no nosso querer. A ressurreição de Cristo, dela não precisamos, nós nos resolvemos por nós mesmos, e caímos no mesmo pecado dos nossos primeiros pais, desobedecemos a Deus na nossa caminhada de fé. Essa com certeza é uma tendência da raça humana, querer ser o centro de todas as coisas, querer resolver as coisas por si só, sem Deus. Então, queridos, o Deus da ressurreição nos dá um grande recurso, verso de número 17, veja lá, me acompanhe. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é inútil a vossa fé. A fé é um presente de Deus, já começamos daqui. A fé não é uma produção humana,
Mas a fé é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é um dom gratuito de Deus para vivermos. É de termos condições de dizer, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e isso só é possível exercitando a nossa fé em Cristo Jesus. Para tal é indispensável que essa fé mude o meu viver e me dê um exercício de fé, de uma compreensão de coisas que eu não vejo, que não tenho a menor condições de tocar. O Deus da ressurreição nos dá de presente a fé. Senhor, aumenta-nos a fé. É a única possibilidade que temos de compreender, de visualizar a ressurreição, de estarmos na eternidade, porque nenhum de nós dimensionará a eternidade se não for pela fé. E se a fé é uma produção humana, uma leitura humanística, antropocêntrica, como os muitos gostariam que fosse, nós limitaríamos a nossa existência a esta terra, porque é só até onde nós podemos ver. Uma fé que se limita por si só à sua existência terrena é uma fé morta, é uma fé que não produz efeitos eternos. Não crer na ressurreição é não crer que Deus está nos dando uma nova vida. Cristo Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu. Este é o Evangelho, esta é a nossa salvação. Não crer nestes fatos históricos, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, não é ter fé salvífica. Para termos uma fé que salva, é necessário que creamos que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Vamos pensar a respeito da fé? Como é que tem sido a sua compreensão de fé? Pois bem, a sua fé é um somatório de crer, de sentir e de fazer. É uma fé viva, é uma fé salvadora. Se eu creio e eu não sinto, e eu não faço, minha fé é doente, minha fé é patológica. Se eu sinto e faço, mas eu não creio, minha fé continua doente. Preciso de uma intervenção. Uma fé que crê, mas não sente, é uma fé psicopata. Uma fé que não traz ao nosso coração nenhum sentimento. E essa fé precisa ser tratada. Não só a fé, mas também a mente. Porque aquele que não sente pela fé é doente espiritualmente. Não vive a fé, só crê. Só deposita um entendimento teológico. Pois bem, você está doente espiritualmente. Você não tem a capacidade de percepção que Deus move o seu coração, que Deus esquenta a sua alma no seu Santo Espírito. Vá se tratar, meu irmão. Você está doente. Você precisa cuidar da sua alma. Se você não consegue expressar através dos seus atos a fé que você crê e você sente, você é um inútil para Deus. Você só crê e sente, mas você não faz. A fé não te move, a fé te limita a essa existência. O seu coração está silenciado
Nada do que você faz provém daquilo que você crê e daquilo que você sente. Vá cuidar da sua alma. Você está com problemas sérios, assim como os nossos primeiros irmãos lá na igreja de Corinto. Sem ressurreição, queridos, não tem evangelho, não tem boa nova. Se você limitar a sua vida a esse tempo, ao tempo que você está aqui, a sua vida é uma vida infeliz. 2, perdão, verso de número 17 também diz, veja lá, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Vejam só, nós já nascemos de novo, nós já somos uma nova criatura, mas se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados não foram perdoados, e nós permanecemos nos nossos pecados, não há libertação da nossa pecaminosidade, não há um perdão eterno, então não estamos salvos. Se não há ressurreição, nós estamos presos à nossa pecaminosidade. E somente o Evangelho de Cristo Jesus nos dá condição para recebermos o perdão. O confessar é um ato de depositarmos o nosso pecado em Cristo. O arrependimento é uma ação do Espírito Santo que convence do pecado. Então o próprio Deus envia de si mesmo no seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O perdão de Deus é certo, arrependimento mais confissão haverá sempre de gerar perdão. Olha, queridos, Deus da ressurreição não vai nos deixar limitados à nossa capacidade de pecar. Se você pecou hoje, você está no inferno. Se você confessou hoje, você está no céu. Mas já chegou de tardinha, você chutou o cachorro e vai para o inferno. E de noite você puxou o rabo do gato, você vai para o inferno. Mas aí na hora de dormir você confessou o seu pecado, aí você vai para o céu. Você está limitado à sua capacidade de pecar. Mais uma vez o homem está no centro. Ele é capaz de pecar e ser levado do céu e para o inferno, porque ele ainda não está liberto dos seus pecados. O Deus da ressurreição não assim age para conosco. Dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O seu pecado não limita a capacidade do sangue de Cristo de purificar você da sua pecaminosidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se tiver tudo bem, coma do pão e beba do cálice. É isso que o texto diz? Não. Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. A sua comunhão não está ligada à sua capacidade maravilhosa, humana, de fazer as coisas certinhas nesse mundo, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mais uma vez, a igreja do primeiro século tem problemas, porque ela acha que ela é o centro de todas as coisas. Em terceiro lugar, a esperança, verso de número 19. E Paulo também orienta a igreja e diz, se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos, vejam só, crentes, fiéis, os mais infelizes de todos os homens. Cuidado, meu querido, você não é o centro de todas as coisas. Deus está no centro, Jesus está no trono, e o Espírito Santo está conduzindo a vossa vida. Há uma felicidade eterna na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição. Não há limites para a glória eterna de Deus.
ouvir soar a trombeta, os anjos estarão nos buscando em Cristo Jesus para estarmos na glória. A esperança da glória de Deus conduz a igreja, e a esperança há de produzir em nós perseverança, experiência e esperança, para passarmos o tempo aqui da terra daquilo que esperamos, e quando chegarmos na glória, não necessitaremos mais da esperança, porque estaremos frente a frente com Jesus, na glória eterna reservada àqueles que serão ressurretos pelo único caminho, Jesus Cristo. Meus queridos, com certeza, Deus faz uma grande obra, através do seu Santo Espírito, enchendo o nosso coração de esperança, e a nossa esperança não está aqui na terra, a nossa esperança não está na igreja, a nossa esperança não está nos nossos recursos, a nossa esperança não está na nossa inteligência, a nossa esperança não está na nossa capacidade de produzir, a nossa esperança está somente no Senhor e Salvador, Jesus. Me despedi há pouco tempo de um grande amigo. Ele sabia que ele haveria de morrer. Ele tinha poucos dias de vida. E eu perguntei, e aí, meu querido amigo, como é que está a vida? Ele falou, pastor, a minha mochila está bem leve, só tem uma sandália de dedos dentro dela, para chegar na glória. A minha mochila está bem leve, não tenho mais nenhuma expectativa de terra, eu só tenho uma sandália de dedos para chegar na glória, para poder caminhar juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Deus da ressurreição nos dará a fé que precisamos para passar a vida aqui na terra. O Deus da ressurreição nos dará o perdão para que possamos continuar mantendo a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Deus da ressurreição nos dará a esperança na ressurreição para entrarmos na glória e vivermos eternamente em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.